pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu sou do 202 e hoje eu vou apresentar uma literatura muito bacana pra vocês, que se chama Meu Amigo Fen. Bom, então vamos prosseguir com a apresentação dos personagens, e aqui nós temos a Anne, a protagonista. Bom, Anne é uma criança tímida que tem sérios problemas de comunicação e autoestima, e ao longo da história, ela acaba conhecendo um coelho que se esconde atrás de uma fantasia de Halloween, a fim de esconder sua aparência por se achar feio. Então, a faixa etária dessa história é um pouco mais elevada por cenas de violência e, além do mais, é um livro que aborda mensagens muito realistas e pesadas sobre problemas sociais e de aceitação, o que, claro, uma criança não saberia identificar tão bem. E prosseguimos por aqui. A data de criação desse livro é de 2023, porém, nós já contamos com algumas páginas feitas e animações também. Então, pessoal, eu gostaria de falar que a criadora desse livro, na época, passou por algumas dificuldades e deixou de produzir mais páginas. Porém, agora, em 2025, ela voltou e já está finalizando a história. E o que vocês acabaram de ver foi o final trágico dessa história maravilhosa. Então, prosseguindo, resumimos um pouco o livro, agora vamos falar sobre a história de modo geral. Logo no início, é possível ver Anne, a protagonista, em um parque olhando para algumas crianças brincando. E logo aí, fica claro que há alguma coisa errada com a protagonista, pelo fato de que ela não consegue pedir para brincar com as crianças. Ela fica receosa e também fica fechada. Anne, ainda nervosa, se força a tentar ir às crianças para brincar com elas, mas seu nervosismo faz com que ela não enxergue a pedra que havia em seu caminho. Ela tropeça, cai e se machuca. E essa não foi nem a pior parte para ela. Aí já corta para uma cena em que ela tá num campo embaixo de uma árvore, em um cenário mais ou menos assim. E então ela começa a pensar no que aconteceu mais cedo e se questiona por que as pessoas são tão difíceis de lidar. E acaba tendo uma crise de raiva e começa a gritar e se debater no chão. Só que ela não sabia que logo ao lado dela havia um animal estranho observando tudo. Então o animal misterioso foge pulando e Anne, ainda confusa, grita para ele não ir embora, mas não dá certo e ele entra numa floresta, obrigando ela a seguir ele até lá. Daí Anne entra na floresta, passa por galhos, por árvores, por arbustos e de repente ela escuta um som e decide se esconder atrás de uma árvore para observar e acaba se deparando com 3 coelhos insultando ao animal misterioso. E bom, nisso a cena continua. Conforme a conversa avança, Anne descobre cada vez mais o que estava acontecendo. E foi nesse momento que ela percebe que precisava fazer alguma coisa. Mas aí que tá, ela não conseguia. Então, nesse momento, começa a passar um flashback na cabeça dela no que aconteceu mais cedo. E daí ela começa a se perguntar por que ela é assim, por que ela não consegue agir. E daí ela cria forças para poder ajudar o coelho que estava lá. Eu sei que faz parte do vídeo, mas gente, ele tá muito fofinho ali atrás. E bom, Meu Amigo Fen não foi a primeira literatura, livro, mangá que eu já fiz muitos outros que ainda estão inacabados. From my skin, from
para fazer essas animações, eu utilizo esses 3 aplicativos que estão aí na tela. Agora, voltando para a história, eu sei que eu não sou tão boa em expressar os sentimentos do personagem, nem as expressões faciais são tão legais, mas eu espero mesmo que as pessoas levem essa literatura tão a sério quanto eu levo. Agora, vamos passar para um tópico que eu acho bem interessante, que é sobre os sentimentos que eu quero expressar com essa história são muito complexos. Eu não quero algo simplesmente infantil só. Eu quero algo que expresse dependência emocional e sentimentos que os personagens sentem, o apego, o carinho que eles têm um pelo outro. Cada cena em que eles ficam juntos, cada vez mais entre um apego, um carinho, uma dependência emocional e uma perda, eu gostaria de expressar tudo isso por meio dessa história. A amizade que se desenvolve com o tempo, a desconfiança e outros tipos de sentimentos. Tudo isso eu quero passar nessa história para que as pessoas possam olhar com os mesmos olhos que os meus. Olá, nós somos o grupo Foco no 10, formado pelos alunos Ana Lívia, Caroline, Caio, Evelyn, Cauê e Vitor. Este trabalho tem como objetivo falar sobre a vida no exterior, mostrando tanto os pontos positivos quanto os desafios que as pessoas enfrentam ao morar fora do Brasil. Para isso, realizamos entrevistas com pessoas que vivem no Canadá e vamos compartilhar suas experiências com vocês. More and more Brazilians are choosing to live abroad in search of new opportunities. Some are looking for quality of life, others want to study at good universities, and many are seeking better working conditions. But just as there are positive sides, there are also challenges such as adapting to a new culture, being far from family, and even the language barrier. Oi, meu nome é Paola. Oi, meu nome é Rodolfo e a gente mora em Vancouver, no Canadá, há 1 ano. Primeira pergunta, por que você decidiu sair do Brasil? Bom, a gente sempre teve a vontade de morar fora do Brasil, viver uma nova cultura, viver um ambiente diferente. Ter essa experiência. Exatamente, a experiência de morar fora e de saber como que é. Uhum. Então a gente veio pra cá pra ter essa experiência principalmente. Como foi a adaptação com o idioma e cultura? Bom, com o idioma foi mais tranquilo, porque tanto eu como a Paola, a gente já tinha ou viajado para fora ou passado um tempo fora. Eu mesmo já passei um tempo em Toronto, 2017. A Paola também já morou próximo à cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Então, com o idioma foi tranquilo. A gente também sempre estudou inglês, eu sempre estudei. Sim. Fiz, acho que 10 anos de inglês. Então, isso não foi um problema muito grande de estar. Idioma tranquilo. Já com a cultura foi bem difícil. Não que seja muito difícil, mas foi algo que pesou, assim, quando a gente chegou aqui, sabe? A gente demorou, vamos botar assim, 3, 4, às vezes até 5 meses para se adaptar. Ainda mais no Canadá, que é um país multicultural. Aqui você encontra pessoas, muitos da Índia, China, Japão, Coreia, entre outros países. Então a cultura foi um pouco difícil, mas nada impossível de se adaptar, no caso. Você acha que valeu a pena ter se mudado? Sim, valeu muito a pena, porque a experiência que a gente está vivendo, eu acho que é única na nossa vida. Mudar de país, começar do zero, então é bem desafiador, mas vale muito a pena ter essa experiência. Sim, com certeza. Tem muitas dificuldades de vir pra cá,
mas vale todo o esforço, ver a gente conquistando as coisas que a gente talvez não estaria conquistando se a gente estivesse no Brasil, e ter a oportunidade de estar vivendo tanta coisa diferente aqui no Canadá. Qual foi o maior desafio que enfrentou ao chegar aí? Então, o maior desafio que a gente enfrentou quando chegou aqui foi mesmo a questão da cultura e de começar do zero, sabe? Sem trabalho, sem amizade, então isso foi bastante desafiador. A gente chegou aqui sem apartamento, sem móveis, sem muitas coisas, então é um susto, né? Um pouco animado também, construir tudo do zero, mas tem aquelas incertezas, mas no fim dá tudo certo e a gente conseguiu se adaptar super bem. Com certeza. Você já chegou com um trabalho garantido ou procurou depois de se mudar? Não, a gente não chegou com um trabalho garantido, a gente teve que chegar aqui e procurar. No meu caso, eu demorei em torno de 30, 35 dias para conseguir um emprego. Eu comecei a procurar já quando a gente chegou aqui. Em um mês eu já consegui umas 3 entrevistas de emprego e consegui o trabalho que eu estou até hoje há 1 ano. Em que área você trabalha hoje? Bom, eu trabalho na área de jardinagem, então meu serviço é como landscaper, como o pessoal chama aqui. Trabalho com uma empresa de jardinagem. Eu trabalho numa confeitaria, eu comecei como baker, que é confeiteira, e agora eu também estou em treinamento para barista e atendente na frente do balcão. Você sente que é bem remunerado pelo que faz? Eu acredito que sim. Até uma curiosidade, no meu trabalho quando eu comecei ganhando um salário base e hoje já o meu chefe aumentou meu salário 2 vezes no caso. Então se você se esforça, você mostra comprometimento, a sua chance de aumentar o salário é boa, vamos dizer assim. Então sim, eu no meu caso sou bem remunerado, mas claro, a gente sempre almeja ganhar mais. Eu ganho um salário base, na verdade, mas aqui tem a cultura da tip, que são as gorjetas, e no meu trabalho todos os funcionários têm a divisão das gorjetas igualmente, e isso faz muita diferença no salário final do mês, então é muito bom. Acha que tem mais oportunidade de crescimento profissional no exterior? Eu acredito que essa pergunta... a resposta é em qualquer lugar do mundo que você estiver. Se você mostrar comprometimento, vontade de trabalho, você tem chance de crescimento, sabe? Independentemente de ser Brasil, exterior, Europa também. Se você mostrar comprometimento, força de vontade, você tem chance de crescimento em qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim. Eu concordo com a mesma coisa. Você pretende continuar neste país a longo prazo? Então, a gente não sabe. O nosso visto vai até final do ano que vem. Então temos mais em torno de 1 ano por aqui. Mas essa é uma pergunta que a gente recebe toda semana, nossa família, nossos amigos, se a gente vai ficar aqui ou não. A gente não sabe se queremos ficar aqui, tentar a vida em outro lugar ou propriamente voltar para o Brasil. Porque assim, a região sul do Brasil, onde é que a gente mora, é muito boa. E aqui é uma vida totalmente diferente. A gente está em Vancouver, que é uma cidade grande, é uma cidade cosmopolita, então é totalmente diferente da experiência que a gente tinha de morar em cidades menores do Brasil, vamos dizer assim, né? Tá em aberto nosso futuro, não sabemos se vamos ficar aqui ou, como falei, tentar a vida em outro lugar, vamos ver. A gente tenta aproveitar ao máximo o momento aqui, tentar não pensar tanto no futuro, sabe? A gente tenta aproveitar o momento que a gente tá aqui, viver agora e depois a gente vê com o tempo como que a gente vai se adaptando e tudo mais. Morar fora não é tão fácil assim, a saudade bate e bate bastante. Não é fácil, mas não é impossível. Mas então nesses momentos a gente pensa talvez em voltar, ou talvez mudar de outro país para ter talvez outra experiência. Tudo tá aberto para a gente pensar no futuro. Isso aí. Qual conhecimento a mais você gostaria de ter tido antes de se mudar? Então, eu acho que o principal é saber a língua do país que você vai morar. Porque sabendo falar o inglês aqui no Canadá é fundamental. Mas também a gente veio com a mente aberta para viver novas experiências, passar por perrengues, resolver as coisas da forma como tem que ser resolvidos aqui no Canadá. Então, ter o idioma é o fundamental.
o mais importante no caso, e depois tu vai conquistando as coisas, conhecendo novas culturas e tudo mais. Pra mim, acho que o conhecimento que eu mais queria ter foi que eu sempre quis morar muito aqui e não tinha ideia de talvez o quanto seria difícil pela saudade. Eu pensei que eu não ia sentir tanta saudade da minha família. Amo eles, mas eu pensei que não ia sentir tanta e acabei sentindo muito no começo, foi muito difícil. Também a gente acabou chegando muito perto do inverno, que é um momento muito depressivo aqui, porque chove muito e é frio e você acaba ficando mais em casa, não passeando tanto. Então esse foi um momento muito difícil. Agora que chegou o verão, as coisas já vão se mudando. Estamos aproveitando bastante. muito mais. Você acaba ficando mais feliz com o sol, sim, com o tempo, verão aqui aproveitando bastante. Então, muito bom. Para finalizar, então, a gente gostaria de agradecer e dizer que se vocês tiverem a oportunidade de vir passar um tempo fora, em outro país, é uma oportunidade muito incrível. Você tem um conhecimento de muitas coisas e vale muito a pena, apesar de alguns desafios. Você consegue se superar, você amadurece bastante com esses desafios. Então é incrível realmente estar aqui, ter essa experiência de conhecer tantas coisas, tantas pessoas do mundo inteiro. É realmente incrível. É isso aí, eu até no meu pensamento achava que seria mais fácil, mas a adaptação realmente foi algo que bateu bem forte pra gente, sabe? Então não é fácil, porém não é impossível. É muito legal viver uma cultura diferente. Eu que gosto de esportes, então aqui o hóquei é muito famoso, muito bom. Então hóquei, futebol americano, beisebol, uma cultura totalmente diferente, vale muito a pena. Como eu disse, não é fácil, não é impossível, mas cada momento que a gente supera, cada momento que a gente vive, vale muito a pena, com certeza. E a gente comemora bastante tudo Qualquer aqui. pequena conquista já é fato para comemorar. E é isso, obrigada, um beijo. Valeu, até mais. Living outside Brazil is a life-changing experience. Every story is unique, with its highs and lows, challenges and achievements. But one thing is certain: living in another country opens your mind, teaches you about new cultures, and makes you value your roots even more. And you, have you ever thought about living this experience? Austin, known as the live music capital of the world, Austin is famous for its vibrant nightlife, cultural events, and outdoor activities. Houston, home to NASA's Johnson Space Center, museums, and a diverse culinary scene. Dallas, a modern city with strong ties to history, especially the assassination of President John F. Kennedy, and also known for shopping and sports. San Antonio, famous for the Alamo, a historic site, and the River Walk, a lively area with restaurants, shops, and boat rides. The state has a rich mix of Mexican, Native American, and cowboy traditions. Visitors can experience old missions, western ranches, and celebrations that show the Texan identity. Houston is home to the Johnson Space Center, where visitors can learn about NASA missions and space exploration, making it a unique attraction for science lovers. Big Bend National Park. Located on the border with Mexico, it is famous for its desert mountains, rivers, and hiking trails. Palo Duro Canyon. Known as the Grand Canyon of Texas, it is the second largest canyon in the United States. Padre Island National Seashore. A long stretch of beach on the Gulf of Mexico, with dunes and protected sea turtle nesting areas. Guadalupe Mountains National Park.
home to the highest peak in Texas and stunning landscapes of canyons and deserts. Brisket. One of the most emblematic dishes of Texas barbecue. It's beef brisket slowly cooked, low and slow, for many hours, usually smoked. It develops a dark crust called bark due to the smoke, dry rub seasoning, salt, pepper, etc., and a lot of patience in preparation. Usually served sliced or shredded, sometimes with sauce, sometimes plain. It's a symbol of Texan barbecue culture. Chili con carne is a spicy beef stew with chili peppers. In Texas, the traditional version does not include beans. No beans is a motto among purists. Strongly associated with competitions, chili cook-offs. Also eaten with tortillas, crackers, or bread. There are variations, of course, but this robust version of meat plus chili peppers is a Texan classic. Tex-Mex is a fusion of Mexican cuisine with American/Texan influences, using local ingredients, adapting old Mexican recipes to the barbecue style, to taste and available ingredients. Examples: fajitas, grilled meat, bell peppers, and onions, served with tortillas, enchiladas, tacos, queso, cheese dip, and nachos. It is a big part of the culinary identity of South Texas, especially in regions near Mexico. Kolaches, sweet OU-filled pastries, originally brought by Czech immigrants to Texas. Common sweet fillings, fruit jams, apricot, cherry, etc., cream cheese. But there are savory versions too, with sausage, cheese, and peppers. Very popular for breakfast or as a snack. Sold in bakeries, local markets, and part of Texan food folklore. State Fair of Texas. Held in Dallas, it is the largest state fair in the United States, famous for fried foods, live music, cultural exhibits, and fun family attractions. Houston Livestock Show and Rodeo. One of the biggest rodeos in the world, featuring concerts, livestock exhibitions, auctions, and traditional Texas food. Texas Renaissance Festival. A medieval-themed festival in Todd Mission, where visitors enjoy costumes, arts, crafts, music, and theater in a unique setting. Fiesta San Antonio. A colorful and multicultural event in San Antonio, with parades, live music, traditional Mexican and Texan food, and local celebrations. Best time to visit. Spring, March to May, pleasant weather, desert flowers, and cultural festivals. Fall, September to November, milder temperatures and fewer tourists. Transportation. Texas is huge, so renting a car is almost indispensable to explore well. Major cities like Dallas, Houston, Austin, and San Antonio have international airports. Practical tips. The weather can vary a lot, bring clothes for heat and for light cold. Texans are welcoming, but they love when visitors respect the local culture. Everything is big in Texas, so get ready for long distances and generous portions. Visiting Texas is diving into a place where tradition and modernity walk side by side. The state offers vibrant cities such as Austin, known as the live music capital of the world, San Antonio, with the charm of the Alamo and the River Walk, Houston, home to the famous NASA Space Center, and Dallas, full of history and culture. Texan nature is equally impressive. Big Bend National Park enchants with deserts and mountains, Palo Duro Canyon surprises with its grand landscapes, and the coastline at Padre Island invites visitors to relax on its wide beaches.
Local culture is a show in itself. Rodeos reveal the cowboy spirit, country and blues music bring life to parties and bars, and the cuisine wins everyone over with authentic Texas barbecue, Tex-Mex, chili, and brisket. The people of Texas are warm and proud of their traditions, making every visitor feel at home. Those who discover the state realize that here lies a vibrant part of the American soul, a destination that blends adventure, culture, flavors, and hospitality. Our planet is called blue, and for good reason. Oceans cover more than 70% of Earth's surface and are home to about 80% of all life on the planet. But beneath this shimmering surface lies a vibrant and mysterious world teeming with fascinating creatures that we are only just beginning to understand. So let's see how marine biology affects our planet and our lives. Near the surface, where sunlight penetrates, life explodes with color and activity. Here, the tropical forests of the sea, coral reefs, are home to a quarter of all known marine species. It's an ecosystem built on delicate interdependence, where every being, from the smallest plant to the largest predator, plays a vital role. Agora vamos ver uma entrevista do projeto Coralizar. O projeto Coralizar é uma iniciativa do WWF Brasil, Instituto Neoenergia, o Departamento de Oceanografia da UFPE, o Instituto Recifes Costeiros e o CEPEN. Nesse eixo do projeto, a gente busca realizar uma expedição que vai mapear os recifes mais profundos e outros recifes ainda desconhecidos, estudando a conectividade entre ambientes recifais na cadeia de Fernando de Noronha, Atol das Rocas. Nessa expedição fizemos aproximadamente 6 dias de visita a 3 bancos principais da cadeia de Fernando de Noronha, o Banco Sueste, o Banco Leste e o Atol das Rocas. Depois desse levantamento de todos os bancos, a gente conseguiu ver a conectividade biológica entre todos esses ambientes, principalmente quando você relaciona com o sistema de correntes oceânicas. As espécies são comuns, isso faz parte de um mega ecossistema recifal, que é a fronteira norte dos recifes de corais brasileiros, e esses recifes, pelo sistema de corrente, estão conectados aos ambientes costeiros. Então isso vai ser uma nova fase de estudo para a gente refinar
e demonstrar cada vez mais a importância desse ecossistema único para a manutenção das nossas comunidades costeiras. A gente então finaliza o mapeamento do Atol das Rocas, que é o último de um conjunto de montes submersos que não tinha sido ainda mapeado com esse equipamento que a gente utiliza, e agora a gente vai passar para uma segunda etapa, que é entender como que todos esses recifes eles estão conectados, como que os recifes de Fernando de Noronha, do Atol das Rocas, dos outros montes submarinos e dos recifes costeiros, eles podem estar conectados em termos de hidrodinâmica. A reserva biológica do Atol das Rocas tem a sua importância por sua alta produtividade biológica e também por salvaguardar espécies marinhas e insulares ameaçadas ou não de extinção. Também é um grande laboratório para pesquisa científica e é responsável pelo repovoamento de bancos adjacentes à unidade de conservação. Esse trabalho é fruto de uma parceria de 25 anos entre o Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste, do ICMBio, e o Departamento de Oceanografia da UFPE. São estudos que vão indicar, nesses ambientes que estão sendo estudados, vão indicar quais são as principais áreas e as principais espécies a serem conservadas, a serem protegidas. O trabalho também ele vai mostrar quais as lacunas, os estudos que são necessários ainda para compreender melhor, mais ainda, o que esses ambientes representam nesse ecossistema maior que é o fundo do mar, né? É extremamente importante a gente discutir as ameaças relacionadas ao setor de petróleo e gás, especialmente por serem áreas de fronteiras exploratórias, ou seja, áreas que são as novas fronteiras do petróleo e que elas chegam justamente no momento de transição energética, por uma demanda por uma transição energética justa em escala global. E o desafio aí dessa próxima década, nós estamos na década dos oceanos, na década da restauração dos ecossistemas, é mudar um pouco a nossa visão, para além de uma visão em que simplesmente a gente explora a natureza e pensa na natureza como aquilo que ela pode nos fornecer. A gente tem que pensar na nossa existência como a natureza, como uma existência que precisa encontrar um balanço e harmonia, porque a gente simplesmente não tem como continuar existindo sem essa harmonia, sem essa compreensão. Isso tem que ser uma visão que se expanda para toda a humanidade. Esse é o grande desafio para as novas gerações. Moving away from the coast, we entered the vast open ocean, a blue desert guided by invisible currents. Here live the great nomads. Humpback whales travel more than 8,000 kilometers from polar feeding grounds to tropical and subtropical climates to give birth. Predators like sharks and tuna patrol tirelessly, maintaining the balance of an ecosystem in constant flux. But this magical kingdom is in danger. Our oceans are warming, leading to mass coral bleaching, a sign of ecosystem collapse. Every minute, the equivalent of 2 garbage trucks full of plastic is dumped into our waters. Overfishing and ghost nets threaten species that have existed for millions of years. But around the world, the tide is beginning to turn. Science gives us the tools. Coral restoration projects are bringing life back to underwater graveyards. The creation of vast marine protected areas serves as a haven for wildlife to recover.
and global awareness is driving change from our consumption to government policies. Below 1,000 meters, sunlight fades completely. Welcome to the realm of midnight. In darkness and under crushing pressure, life takes extraordinary forms. Creatures produce their own light to hunt, communicate, or defend themselves. Fish have evolved protruding jaws to capture rare prey in a world where the next meal is never guaranteed. The ocean is the origin of life, the engine of our climate, and the lungs of our planet. It provides us with the oxygen we breathe and the water we drink. Protecting its waters isn't just about saving distant creatures. It's about protecting ourselves. Our planet's largest world still holds secrets. It's up to us to ensure it has a future so we can discover them. The first place is Villa Germanica. This is a special area in Blumenau with beautiful German-style buildings. The houses and shops look like they are from Germany. They have colorful walls, wooden windows, and flowers. In Villa Germanica, you can eat traditional German food like sausages, pretzels, and drink beer. There are so many shops with souvenirs, clothes, and handmade products. The most famous event in Villa Germanica is the Oktoberfest. This is a big German party in October with music, dancing, parades, and a lot of beer. But even if it's not October, Villa Germanica is a great place to visit all year. It's a perfect place to walk, relax, eat, and take beautiful pictures.
Next to the Villa Germanica, you can visit Ramiro Rudiger Park. This is a large green area with trees, flowers, and a lake. In the park, there's a track for walking and running. There's also a place to play sports like soccer and basketball. Children can play in the playground, and there's also a gym outside for everyone. Many people go there to relax, have a picnic, or enjoy time with family and friends. It's a peaceful and clean place, the air is fresh, and you can hear birds and see ducks in the lake. Ramiro Rudiger Park is a perfect place for nature and outdoor fun. Now, let's go back in time. The Museum of the Colonial Family shows the history of the first German immigrants in Blumenau. In this museum, you can see how families lived in the 1800s. There are real objects from that time, like beds, table, clothes, tools, and old photos. One of the special things in the museum is a piano that came from Germany. The house is also original. It was the home of Dr. Blumenau, the founder of the city. Walking through the museum is like walking to the past. It helps us understand the tradition and lifestyles of people who built Blumenau. It is a quiet and interesting place for people who love history. Finally, I want to talk about the Beer Museum. Blumenau is known as the beer capital of Brazil. The museum shows the story of beer in the region. At the Beer Museum, you can learn how beer is made. There are old machines, bottles, and tools used many years ago. You can also see the ingredients of beer, like barley, hops, and water. There are signs and pictures that explain the process in a simple way. The museum is free, and it is fun and educational even if you don't drink beer. This place is part of the city's identity and tradition. Blumenau is a city full of beauty, history, and culture. I hope you enjoyed this presentation and that one day you can visit and experience each of these places in person. May every street, every flavor,
and every smile here inspire you to learn more about the city and its traditions. Thank you very much for your attention, and see you next time. See you in Blumenau. Stop. Lançado em 1999 e dirigido por David Fincher, Fight Club, ou Clube da Luta, é um dos filmes mais icônicos e polêmicos da história do cinema. Baseado no livro de Chuck Palahniuk, o longa traz uma mistura de crítica social, suspense psicológico e momentos que marcaram gerações. Fight Club is not just a movie, it is a mirror of society, a critique of modern life, and a story about identity, chaos and freedom. Neste vídeo, vamos explorar a história, os personagens, os temas centrais e o impacto cultural de Clube da Luta. Prepare-se para mergulhar em um dos filmes mais provocadores já feitos. O final dos anos 90 foi marcado por uma sociedade cada vez mais consumista. As pessoas eram constantemente bombardeadas por propagandas, estilos de vida padronizados e pela pressão de ter mais para ser mais. Foi nesse cenário que surgiu o livro Fight Club, escrito por Chuck Palahniuk em 1996, trazendo uma crítica direta ao vazio existencial da vida moderna. The novel exposed the frustration of a generation that felt trapped in jobs they hated, to buy things they didn't need. Quando o filme foi lançado em 1999, dirigido por David Fincher, ele não foi um grande sucesso imediato de bilheteria. Na época, muitos críticos consideraram o longa violento e perturbador. Mas, com o tempo, Clube da Luta conquistou uma legião de fãs e se tornou um verdadeiro filme cult. Today, Fight Club is seen as one of the most influential films of modern cinema. Nosso protagonista, conhecido apenas como narrador, é um homem preso em uma vida sem sentido. Ele tem um emprego estável, mas sem propósito. Trabalha em um escritório, viajando de cidade em cidade para investigar acidentes de carro e calcular o custo de indenizações. É uma rotina fria, mecânica, que o faz sentir-se cada vez mais vazio. Além disso, sofre de insônia crônica. Dias e noites se misturam e a realidade começa a perder o sentido. Sem conseguir dormir, ele descobre uma maneira estranha de aliviar sua dor. Começa a frequentar grupos de apoio para doentes graves. Ali, fingindo ser um paciente, ele encontra pessoas que realmente sofrem, e isso o faz sentir pela primeira vez em muito tempo uma conexão humana. É nesses encontros que ele chora, abraça estranhos e por algumas horas consegue descansar. Mas essa ilusão não dura muito. Tudo muda quando ele conhece Marla Singer, uma mulher que também finge estar doente para participar dos grupos. Ela é um reflexo distorcido dele mesmo, e sua presença devolve a insônia que ele havia conseguido controlar. On a business trip, the narrator meets Tyler Durden.
Tyler is everything he is not, confident, free, rebellious. Tyler makes soap, but more than that, he makes speeches about freedom, about rejecting consumerism, and about living without fear. The two men connect instantly. Pouco depois, o apartamento do narrador explode misteriosamente e ele não tem pra onde ir. Sem opções, liga pra Tyler, e os dois começam a morar juntos em uma casa abandonada e decadente na periferia da cidade. É ali que nasce uma amizade intensa e perigosa. Numa noite, depois de algumas cervejas, Tyler propõe algo inesperado, que eles lutem, sem regras, sem plateia, apenas os dois. É nesse momento que o narrador sente pela primeira vez que está realmente vivo. Logo, outros homens se juntam, e assim nasce o Clube da Luta, um espaço secreto onde pessoas comuns se encontram para extravasar sua frustração, sua raiva e sua dor. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. O clube cresce rapidamente, espalhando-se para outras cidades, como um movimento subterrâneo. Mas o que começa como uma forma de libertação, logo se transforma em algo maior, mais sombrio e fora de controle. What was once a fight club becomes something else. An army, a cult, a revolution. Tyler calls it Project Mayhem. O Clube da Luta deixa de ser apenas sobre lutas. Agora, seus membros seguem Tyler cegamente, realizando atos de vandalismo, destruição e terrorismo urbano. O narrador começa a perceber que talvez tenha perdido o controle, não apenas do grupo, mas também de si mesmo. Clube da Luta é, acima de tudo, um estudo sobre o ser humano. Os três personagens principais representam partes diferentes da mesma crise: o narrador, Tyler Durden, e Marla Singer. Interpretado por Edward Norton, o narrador é o retrato da alienação moderna. Preso a um emprego que odeia, ele vive cercado por produtos que comprou, mas que não significam nada. Ele busca uma identidade, um propósito, e encontra apenas o vazio. A insônia e o estresse transformam a sua percepção da realidade, e aos poucos ele perde o controle sobre o próprio eu. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. O narrador é a representação da pessoa comum, cansada, entediada, desconectada. Ele vive o que muitos chamam de vida automática, até conhecer alguém que muda tudo. Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, é o oposto do narrador. Ele é carismático, confiante e vive sem medo. Tyler rejeita o sistema, as regras, o consumismo e a obediência. Ele vive de acordo com suas próprias crenças, ou pelo menos acredita nisso. The things you own end up owning you. Tyler representa o instinto puro, o desejo reprimido, a raiva contra uma sociedade vazia. Mas à medida que o Clube da Luta cresce, ele deixa de ser apenas um símbolo de libertação e se transforma em algo perigoso, um líder de culto, um deus do caos. It's only after we've lost everything that we're free to do anything. Marla Singer, interpretada por Helena Bonham Carter, é o elo caótico entre os dois mundos. Ela é autodestrutiva, sarcástica e perdida, assim como o narrador. Marla é o reflexo da dor que ele tenta ignorar. Ela traz humanidade para a história, mas também desespero. You met me at a very strange time in my life. No fundo, Marla é o símbolo de que não há cura completa para o vazio, apenas a tentativa de conviver com ele. Esses três personagens, o narrador, Tyler e Marla, formam um triângulo psicológico. Eles são partes diferentes da mesma mente, lutando por controle, significado e sobrevivência. The first rule of Fight Club is: you do not talk about Fight Club. Todo mundo conhece essa frase. Mas, na verdade, Clube da Luta nunca foi só sobre brigas. É sobre identidade. Sobre o colapso de uma geração cansada de trabalhar por coisas que não precisa, para impressionar pessoas que nem conhece. O protagonista, que nunca tem nome, é o retrato de alguém que perdeu o controle da própria vida. Ele tem um bom emprego, um bom apartamento, mas nada disso o satisfaz. Ele vive anestesiado, comprando móveis da IKEA como se isso fosse preencher o vazio. Quando Tyler surge, ele é o oposto disso tudo. Liberdade, caos e destruição como forma de recomeço. Mas é aí que o filme vira de cabeça para baixo, porque quanto mais o protagonista se liberta, mais ele perde o controle. O Clube da Luta começa como uma catarse, mas vira uma seita. O desejo por liberdade vira um culto à obediência, e o que antes era revolta vira destruição sem propósito. É aí que o filme dá o tapa final. Tyler Durden nunca existiu de verdade. Ele é só o outro lado do narrador, a parte reprimida, a raiva, o desejo de ser alguém diferente. E o que ele destrói no fim é justamente o que ele mais queria libertar.
O Clube da Luta é, no fundo, uma crítica brutal à masculinidade moderna, ao consumismo e à busca por significado. Ele diz: não somos nossos empregos, nem o que compramos, nem as roupas que vestimos. Somos aquilo que escolhemos enfrentar. E às vezes, esse inimigo está dentro de nós. It's only after we've lost everything that we're free to do anything. Essa é a essência do filme. Perder tudo para entender o que realmente importa. Fight Club não foi um sucesso imediato. Quando estreou em 1999, a crítica ficou dividida. Muitos acharam o filme violento demais, confuso demais ou simplesmente perigoso. Mas o tempo fez o trabalho dele. Hoje, Clube da Luta é um dos filmes mais discutidos, reinterpretados e até mal entendidos da história do cinema. Virou culto, referência e símbolo de uma geração cansada de mentiras embaladas em marketing. E o mais curioso, mesmo sendo uma crítica ao consumismo e à masculinidade tóxica, o filme foi consumido por essas mesmas ideias. Tyler Durden virou quase um ícone, o oposto do que o filme queria dizer. Por trás das câmeras, Fight Club também foi ousado. A direção de David Fincher usou CGI para fazer transições invisíveis e até inseriu flashes subliminares de Tyler antes dele aparecer de verdade. Tudo para deixar a gente desconfortável, sem perceber o porquê. E no fim, o filme faz o impensável, destrói tudo, literalmente e simbolicamente. O narrador elimina Tyler e com ele destrói a própria ilusão.